Uma mulher medieval tinha que ser virgem, ou pelo menos aparentar. Na Idade Média, conservar a virgindade até o casamento era um assunto de enorme importância, pois estava estreitamente relacionada com a religião, a economia, a família, os direitos e o controle social. Para a maior parte da sociedade, a virgindade não era uma ideia moral abstrata, mas um aspecto que afetava o prestígio familiar e a capacidade de negociar dotes e estabelecer alianças futuras. A sociedade medieval europeia se fundamentava nas doutrinas cristãs. Para o cristianismo, a virgindade era um estado de pureza física e espiritual que aproximava mais a pessoa de Deus. Durante essa época, a Igreja exigia a castidade de todos os fiéis solteiros, sem importar se eram homens ou mulheres. O sexo fora do casamento era considerado um pecado grave para ambos. No século I, o apóstolo Paulo havia escrito à igreja em Tessalônica: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos afasteis da fornicação. 1 aos Tessalonicenses 4:3. Alguns pregadores medievais chamavam os homens a chegar virgens ao casamento, usando figuras bíblicas como José, o esposo de Maria, como modelo de pureza. No entanto, a perda da virgindade masculina não afetava a honra familiar nem a legitimidade dos herdeiros, de modo que a pressão social que os homens experimentavam era muito menor. Um jovem nobre que tivesse relações antes do casamento podia até ser visto como experiente e viril, mas, para as mulheres, o padrão era muito mais rigoroso. Na Idade Média, a Igreja exercia profunda influência nos direitos das mulheres e na visão que a sociedade tinha delas. O cristianismo demonizou as mulheres através da história de Eva, que teria provocado a queda em desgraça da humanidade ao desobedecer a Deus no Jardim do Éden. Mas, ao mesmo tempo, foram elevadas graças à figura da Virgem Maria, cujo filho, Jesus Cristo, teria redimido essa queda. Isso provocou duas visões sobre a mulher. Por um lado, eram vistas como figuras tentadoras e malignas, capazes de fazer os homens cair em pecado, afastando-os dos caminhos de Deus. E, ao mesmo tempo, o ideal mariano converteu a castidade feminina em uma virtude suprema. Os cristãos medievais haviam herdado dos padres da Igreja uma visão ambivalente da sexualidade. Por um lado, era necessária para a procriação, mas também potencialmente perigosa para a alma se fosse exercida fora do casamento ou por puro prazer. A Igreja não condenava o matrimônio, pelo contrário, o considerava um sacramento, mas sustentava que a virgindade era um estado mais perfeito que o matrimônio, porque simbolizava a pureza e a união exclusiva com Cristo. O sexo pré-matrimonial era considerado fornicação e, portanto, um pecado grave. Esse marco moral convertia a virgindade em uma virtude não só para as freiras, mas também para todas as mulheres solteiras. No caso das donzelas, conservá-la era prova de obediência a Deus e de controle sobre as paixões. Mas o que está firme no seu coração, sem ter necessidade, mas é senhor da sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar a sua filha virgem, bem faz. De maneira que o que a dá em casamento faz bem, e o que não a dá em casamento faz melhor. 1 aos Coríntios 7:37-38. Vários dos teólogos medievais mais importantes, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, afirmavam que a virgindade voluntária permitia à pessoa dedicar-se de maneira plena à vida espiritual, sem sofrer as distrações da sexualidade e da vida conjugal. Muitos sermões pregados durante a Idade Média, que se conservam até hoje, assim como as vidas dos santos e os manuais morais da época, estavam cheios de exemplos de mulheres que preservaram sua virgindade como sinal de santidade e adoração a Deus. Exemplos destacados seriam Santa Cecília e Santa Catarina de Alexandria. Santa Cecília foi uma das mártires cristãs mais veneradas pela Igreja na Idade Média. Segundo a história transmitida pela Passio Sanctae Caeciliae e recolhida no Martirológio Romano, Cecília nasceu em uma família nobre de Roma e foi educada na fé cristã desde menina. Sua profunda fé a levou a fazer um voto de virgindade a Deus. Apesar disso, seus pais arranjaram seu casamento com um jovem pagão chamado Valeriano. Na noite de núpcias, Cecília confessou ao seu esposo que não podiam ter relações porque um anjo guardava sua pureza
e que, se ele tentasse consumar o casamento, o anjo poderia castigá-lo. Ao ouvir sua jovem esposa, Valeriano ficou surpreso, mas aceitou respeitar seu voto com a condição de que ela lhe mostrasse o anjo. Ela lhe indicou que primeiro deveria converter-se ao cristianismo e receber o batismo, o que Valeriano fez, sendo batizado pelo próprio Papa Urbano I. Depois, ele e seu irmão Tibúrcio também se converteram em defensores do cristianismo. Pouco depois, ambos os irmãos foram presos e executados durante uma perseguição contra os cristãos. Cecília continuou pregando e convertendo muitos, o que provocou que fosse presa e condenada a morrer por asfixia no banho de sua casa, mas sobreviveu milagrosamente. Depois, um carrasco tentou decapitá-la, mas após 3 golpes a deixou agonizando. A história conta que Cecília viveu mais 3 dias, distribuindo seus bens aos pobres e reafirmando sua fé, convertendo-se em um exemplo perfeito de virgindade consagrada e valentia cristã. Para a Idade Média, seu culto havia se espalhado amplamente, e muitas pessoas, sobretudo jovens donzelas, peregrinavam até sua igreja principal em Trastevere. Mas Cecília não foi a única santa que influenciou as jovens medievais a se manterem puras. Também Santa Catarina de Alexandria é uma das mártires mais célebres do cristianismo medieval, considerada padroeira de filósofos e estudantes. Segundo a Legenda Dourada, escrita por Jacopo de Voragine, Catarina foi uma jovem nobre, filha do governador de Alexandria. Dizia-se que possuía grande beleza e inteligência excepcional, dominando a filosofia, a retórica e as ciências. Aos 18 anos, Catarina teria tido uma visão de Cristo e Maria, o que a levou a abraçar a fé cristã. Segundo a lenda, sua conversão provocou que o imperador convocasse os sábios mais destacados para debater com ela, tentando dissuadi-la. No entanto, Catarina defendeu sua fé com argumentos, conseguindo inclusive converter vários filósofos ao cristianismo. O imperador, impressionado pela beleza e eloquência da jovem, lhe propôs casamento, mas ela rejeitou a oferta, declarando que já estava desposada mística e espiritualmente com Jesus Cristo. Isso despertou a ira de Maxêncio, que ordenou que a torturassem e despedaçassem seu corpo na roda. Porém, segundo a tradição, a roda se quebrou milagrosamente ao tocá-la, e finalmente ela foi decapitada. Vários séculos depois, na Idade Média, Santa Catarina se converteu em modelo de mulher que possui pureza, devoção e saber, sendo venerada por estudantes, universidades e ordens religiosas dedicadas ao ensino. Sua história era contada como exemplo de fortaleza de fé e defesa da virgindade, como compromisso total com Cristo. Esses relatos não apenas inspiravam as jovens freiras, mas também serviam como advertência às leigas sobre a importância de se manterem puras até o casamento, ou até por mais tempo. A virgindade consagrada a Deus tinha enorme prestígio espiritual, e para as elites podia ser uma saída honrosa e estrategicamente útil para aquelas moças não destinadas a casar. E é que, para as classes altas, o matrimônio era um contrato patrimonial, pois através do casamento selavam-se alianças e trocas de terras e títulos. A certeza da virgindade protegia a legitimidade da descendência, e com isso, heranças e sucessões em um mundo sem testes de DNA. Num contexto onde a paternidade legítima era essencial para a transmissão de terras, títulos e heranças, a castidade das mulheres antes do casamento garantia que os filhos fossem legítimos e, portanto, herdeiros inquestionáveis. A Igreja, ao reforçar a ideia de que a virgindade feminina era indispensável, também fortalecia a estrutura patriarcal e o controle familiar sobre as mulheres. Isso encaixava perfeitamente com a ordem feudal, que dependia de linhagens claras e alianças matrimoniais confiáveis. O casamento, sobretudo nas classes altas e na burguesia, não era principalmente um ato de amor romântico, mas uma transação social e econômica. As famílias buscavam alianças que fortalecessem sua posição política, aumentassem sua riqueza ou consolidassem seu prestígio. E nesse mercado matrimonial, a virgindade da noiva era um elemento de enorme valor. Ter uma filha virgem representava a garantia de que seu casamento começaria sem cargas prévias, como poderiam ser filhos de outra relação, laços afetivos com outros homens ou riscos de disputas por paternidade. Por essa razão,
A virgindade influía no valor do dote. Uma noiva cuja reputação de pureza fosse inquestionável podia valer mais e atrair pretendentes de maior status. Pelo contrário, uma moça suspeita de imoralidade podia ver seu dote reduzido ou perder interessados. Para uma jovem, ser difamada como não virgem danificava enormemente suas perspectivas e, em alguns lugares, podia até acarretar processos legais. Para a nobreza, os casamentos serviam para selar alianças políticas. Nesse contexto, a virgindade feminina era um sinal de que a família do esposo receberia uma linhagem limpa e uma esposa cujo prestígio fortaleceria a união. A perda da virgindade antes do casamento reduzia drasticamente as opções, o que obrigava a família da moça a buscar maridos de menor categoria ou oferecer dotes muito mais elevados para compensar a mancha na reputação. As alianças matrimoniais eram fundamentais para os nobres, pois eram utilizadas para reforçar pactos entre famílias, consolidar territórios ou selar compromissos políticos. A virgindade da noiva funcionava como um selo de qualidade da aliança. Demonstrava que a família entregava algo valioso, puro e sem vínculos anteriores. Mas se descobrisse que a jovem havia tido relações prévias, a aliança podia romper-se, gerando conflitos políticos ou até guerras familiares. No caso de casamentos reais ou entre grandes nobres, a virgindade da noiva tinha implicações internacionais. Assegurar a legitimidade de futuros herdeiros significava estabilidade na sucessão ao trono ou no controle de um território. Assim, a virgindade não era apenas um assunto privado, mas um elemento-chave na política da época. Em muitos casos, a negociação matrimonial incluía cláusulas sobre a pureza da noiva, e se descobrisse que não era virgem, a família do esposo podia reclamar compensações ou anular o contrato. A virgindade feminina antes do casamento também tinha uma dimensão legal muito concreta. A falta dela não apenas deixava a mulher em uma posição socialmente arruinada, mas podia obrigar sua família a devolver o dote ou pagar indenizações ao esposo e seus parentes. Em vários reinos europeus, o direito canônico e o civil contemplavam mecanismos para proteger o direito do marido de casar-se com uma virgem se isso houvesse sido acordado. Um exemplo são as 7 partidas de Afonso X, onde se recolhiam disposições sobre o engano matrimonial e a honra. Em alguns casos, a descoberta podia levar a julgamentos públicos que expunham a família ao ridículo e à perda de status. O escândalo social era altamente perigoso. Em comunidades e círculos sociais onde os rumores corriam rápido, uma acusação de impureza podia isolar a família e fechar as portas a futuros casamentos vantajosos, afetando inclusive as possibilidades de outras filhas. Às vezes nem importava se a acusação fosse falsa. O dano à reputação podia ser irreversível. A honra não era um valor individual, mas um bem coletivo que pertencia a toda a família. A conduta de cada membro, especialmente das filhas solteiras, afetava diretamente a reputação de todos os parentes. A honra familiar era a base das relações sociais, da confiança entre as diferentes famílias e da capacidade de estabelecer alianças vantajosas. Na Idade Média, a virgindade feminina converteu-se em um símbolo visível dessa honra. Que uma filha chegasse virgem ao casamento era prova de que sua família havia exercido controle, disciplina e boa educação. A desonra de uma filha não apenas danificava sua imagem pessoal, mas manchava o sobrenome de sua casa. Isso podia fechar-lhes as portas a futuras alianças a ela e ao resto de seus parentes. Em comunidades pequenas como as vilas, onde todos se conheciam, a honra funcionava como uma moeda social imprescindível para manter status e respeito. Sua perda podia ser irreversível, mesmo que a jovem se casasse depois. Por isso, as famílias se esforçavam em vigiar, educar e restringir a liberdade de suas filhas. Mas a honra não se limitava ao que realmente ocorria, mas também ao que se percebia. Como um simples rumor podia destruir a reputação, as famílias eram extremamente cautelosas. As jovens deviam ser modestas em todas as facetas de seu comportamento. Questionava-se sua maneira de falar, de vestir e a forma de se relacionar com os homens. Assim,
A virgindade converteu-se em um símbolo público do bom nome familiar, e sua preservação era vista como uma responsabilidade compartilhada por todos os membros do lar. Proteger a castidade da filha não era apenas questão de moralidade, mas uma forma de blindar a família frente a processos, perdas econômicas e humilhações públicas. Por essas razões, muitas famílias vigiavam zelosamente suas filhas, evitando qualquer situação que pudesse pôr em dúvida sua honra. Os jovens na Idade Média, como em qualquer outra época, não tardavam em experimentar o efeito dos hormônios em seu corpo e sentir um profundo e intenso apetite sexual. Por isso, os pais medievais deviam adotar uma série de medidas se quisessem evitar dores de cabeça no futuro. As famílias de classe alta, conscientes de que não podiam correr o risco de que suas filhas perdessem a virgindade, estabeleciam sobre elas uma vigilância constante. As jovens donzelas raramente saíam sozinhas de casa e, em geral, iam acompanhadas de mulheres mais velhas encarregadas de supervisioná-las, como suas mães ou tias. Até os irmãos homens podiam colaborar com essa tarefa familiar. Essa vigilância também tinha uma função simbólica, pois mostrava publicamente que a moça estava protegida e que qualquer pretendente devia tratar primeiro com a família, nunca com ela diretamente. Nas famílias camponesas, onde as moças precisavam ajudar nas tarefas do campo ou do mercado, a vigilância costumava ser menos formal, mas jamais inexistente. A comunidade inteira podia atuar como uma espécie de vigilante coletivo, e os vizinhos não hesitavam em avisar se vissem uma jovem em companhia suspeita. A vigilância também se exercia dentro de casa. Em lares pequenos, a vida familiar se desenvolvia em espaços comuns, o que reduzia as oportunidades para encontros secretos. Esse controle estava tão normalizado que poucas jovens tinham momentos de verdadeira privacidade. Em todos os estratos, a virgindade era uma credencial de valor na negociação matrimonial. E embora nas classes camponesas o mercado matrimonial fosse menos formal, a virgindade seguia sendo importante. Em muitos casos, não apenas por moralidade religiosa, mas porque sua perda antes do casamento podia significar a ruína econômica ou social de toda a família. Perder a pureza não apenas dificultava conseguir um bom marido, mas podia implicar que o pai tivesse de assumir responsabilidades econômicas se o pretendente se recusasse a casar. Para evitar isso, desde pequenas as meninas eram educadas na ideia de que a virgindade era um tesouro inestimável, não apenas a nível pessoal, mas como símbolo da honra familiar. A Igreja desempenhava um papel central nessa formação através de sermões, catequeses e manuais de conduta feminina, como o Speculum Virginum no século XII, que reforçavam a ideia de que a castidade era uma virtude suprema para as mulheres. Essa educação moral era transmitida tanto de forma oral, com contos e exemplos de santas mártires que defenderam sua virgindade até a morte, como de forma prática, com normas estritas de comportamento e vestimenta. As famílias nobres instruíam suas filhas nas virtudes femininas, como modéstia, obediência e recato, o que incluía evitar olhares prolongados para homens, rir alto demais na presença deles ou responder-lhes com excessiva familiaridade. Os camponeses, embora sem acesso a tratados moralistas, transmitiam esses ensinamentos por tradição oral e com supervisão comunitária. Tudo isso provocava que as meninas desenvolvessem um sentido interno de culpa ou vergonha diante da ideia de ter relações sexuais fora do casamento. Assim, as famílias reforçavam a noção de que cuidar da virgindade era um dever tanto religioso como social. Mas os pais medievais não confiavam muito no critério de suas filhas para se manterem firmes nessas doutrinas. Por isso, outra estratégia comum era limitar o movimento das jovens para minimizar as oportunidades de contato com homens não autorizados. Nas famílias nobres, as adolescentes podiam passar a maior parte do tempo em instâncias internas do castelo ou da mansão familiar, onde o acesso de homens de fora era controlado. Em banquetes ou festas podiam participar, mas sempre sob supervisão de mulheres adultas. Para muitas famílias influentes, isso não era suficiente, de modo que enviavam suas filhas a conventos como pupilas, não para que tomassem os votos, mas para mantê-las longe de tentações e protegê-las até arranjar seu casamento. Nas classes urbanas e camponesas,
A restrição era mais difícil devido à necessidade de que as jovens ajudassem no trabalho. No entanto, as saídas sozinhas eram evitadas sempre que possível. Por exemplo, as compras no mercado eram feitas acompanhadas de uma irmã ou vizinha. Nas poucas oportunidades em que podiam sair, deviam manter um estrito cuidado em outros aspectos, e talvez o mais importante era a roupa. Na Idade Média, a vestimenta não só cumpria uma função prática ou estética, mas também moral e simbólica. As solteiras usavam roupas que comunicavam modéstia e disponibilidade legítima para o casamento. Túnicas longas, mangas amplas e véus que cobriam o cabelo. Em muitas cidades e regiões, promulgaram-se normas que regulavam o que as mulheres podiam vestir segundo seu estado civil e classe social. O uso do véu, por exemplo, era obrigatório para as casadas, mas muitas solteiras também o utilizavam como sinal de virtude. A cor da roupa também podia indicar status. Tons discretos e sóbrios eram preferidos para mostrar recato. As donzelas nobres vestiam tecidos valiosos, mas com cortes não provocativos. As camponesas, embora sem tecidos caros, usavam peças que cobriam a maior parte do corpo e evitavam decotes pronunciados. Esse código visual funcionava como aviso a possíveis pretendentes de que a jovem estava sob proteção familiar e não disponível para relações fora do casamento. De qualquer forma, as jovens medievais não costumavam demorar muito para se casar ou, ao menos, se comprometer. O fato é que na Idade Média europeia não existia uma idade fixa e universal para considerar que uma menina podia iniciar relações sexuais. Isso dependia dos costumes locais, das leis canônicas e das normas civis de cada região. A Igreja Católica fixava para as mulheres uma idade mínima para contrair matrimónio válido e, portanto, para as relações conjugais em torno dos 12 anos. No entanto, muitas comunidades vinculavam o início da vida sexual à puberdade. O aparecimento de sinais físicos, como a menstruação, fazia com que muitos pais começassem a buscar pretendentes e a planejar futuras bodas. Em alguns reinos medievais, as leis civis fixavam idades de consentimento mais baixas, entre 10 e 12 anos, embora isso não significasse necessariamente que as meninas se casassem nessa idade. Ainda assim, a maioria das famílias coincidia em que não era boa ideia adiar muito as núpcias, para evitar que a moça cedesse aos seus impulsos e caísse nas garras de algum patife, arruinando os planos e o futuro familiar. Isso converteu o casamento precoce em uma estratégia preventiva para proteger a virgindade. Arranjar um casamento antes que a jovem iniciasse uma relação não autorizada evitava escândalos e assegurava a honra familiar. Às vezes, as bodas eram pactuadas desde a infância, embora a consumação fosse postergada até que a esposa alcançasse a puberdade. Em alguns casos, realizava-se a cerimônia e depois os esposos eram separados fisicamente até que a jovem fosse considerada pronta, costume quase exclusivo da classe alta. Entre camponeses, os casamentos costumavam ocorrer em idades um pouco mais avançadas por razões econômicas, embora o princípio fosse similar. Unir a jovem a um esposo aprovado antes que surgissem relações fora do controle paterno. A Igreja medieval preferia que os casamentos fossem consensuais, mas não via problema nessas uniões precoces, desde que se respeitasse a idade mínima de 12 anos para a mulher. Durante essa etapa, a vigilância sobre a virgindade feminina não era apenas questão familiar, mas também um fenômeno comunitário. Em vilas e cidades medievais, a reputação era um capital social tão importante quanto a terra ou o dinheiro. Uma jovem vista em companhia de um homem sem supervisão podia virar alvo de fofocas, mesmo que nada de impróprio tivesse ocorrido. Esses rumores podiam arruinar a reputação da jovem e de sua família. Por isso, os pais prestavam atenção não apenas às ações reais de suas filhas, mas também a como podiam ser percebidas e o que se dizia delas. Para que as donzelas mantivessem boa reputação e fossem vistas como virtuosas, as mães e tias as instruíam sobre quais comportamentos podiam dar margem a falatórios. Rir demais em público, dançar com proximidade excessiva ou receber presentes de um homem sem intermediação familiar podiam parecer ações inofensivas, mas custar-lhes o futuro.
O controle social era tão forte que até amigas e vizinhas podiam fazer parte do sistema de vigilância familiar, informando sobre qualquer conduta suspeita. Basicamente, as jovens medievais nunca sabiam se sua amiga era sincera ou uma espiã a serviço da família. Todo esse controle se baseava na ideia de evitar a todo custo a vergonha pública, pois um escândalo reduzia drasticamente as opções de casamento e até, em casos extremos, podia provocar o isolamento social da jovem e de sua família. Portanto, era preciso evitar os rumores, porque comprovar que uma moça era virgem na Idade Média não era tarefa simples. Uma das práticas mais comuns durante essa época para verificar a virgindade de uma jovem era a inspeção física de uma membrana situada na entrada da vagina conhecida como himen. Na Idade Média, acreditava-se que esse tecido deveria estar intacto em toda a donzela e que sua ruptura era sinal inequívoco de relações sexuais prévias. Esse conceito, hoje completamente desacreditado do ponto de vista médico, estava profundamente enraizado no imaginário medieval. A inspeção do ímen costumava ser realizada por uma matrona, parteira ou mulher de confiança designada pela família ou pelas autoridades. Em casos de disputa matrimonial ou suspeitas de desonra, até juízes e clérigos podiam ordenar o exame. A prática era humilhante e violenta, pois implicava uma exploração física sem consentimento livre da jovem, que se encontrava sob a pressão da família e da comunidade. A moça era levada a um espaço fechado, muitas vezes na presença de outras mulheres adultas de sua família. Se a inspeção ocorria como parte de um caso oficial, podiam assistir testemunhas mulheres para corroborar o procedimento. A examinada devia se colocar deitada ou semi-sentada, às vezes com as pernas abertas, o que já resultava humilhante dado o contexto cultural. A matrona observava a entrada da vagina procurando a membrana do ímen. As autoridades consideravam prova irrefutável de virgindade que essa membrana estivesse fechada ou parcialmente fechada, com um orifício muito pequeno. Para comprovar isso, as examinadoras apalpavam com um dedo a estreiteza do canal vaginal. Em ocasiões, utilizavam-se instrumentos simples, como varetas finas ou penas. Se havia resistência, interpretava-se que a jovem se mantinha pura. Além disso, as matronas avaliavam supostos sinais secundários como cor da pele, turgência dos tecidos ou ausência de cicatrizes. No entanto, esse procedimento carecia de critérios científicos claros. Muitos médicos medievais estavam em desacordo com essas práticas ou com as conclusões apressadas que se extraíam. O ginecologista greco-romano Surano de Éfeso já havia apontado no século II que nem o sangramento nem a forma da membrana vaginal permitiam conclusões firmes. Apesar disso, na Idade Média, confiava-se que um olho treinado distinguiria o natural do alterado pelo ato sexual. Era tão grande a confiança nesse método que esse suposto conhecimento era utilizado em contextos legais para anular casamentos, decidir questões de fama e honra familiar e até assuntos econômicos relacionados a dotes e alianças. Em alguns ambientes urbanos, as corporações de parteiras adquiriam autoridade para emitir pareceres sobre a condição de uma noiva. Esses métodos careciam de rigor científico e estavam marcados pela ignorância sobre a anatomia feminina. O ímen pode ser elástico, com aberturas múltiplas ou até ausente sem relação com atividade sexual alguma. Muitas jovens podiam nascer com um ímen mais flexível ou com aberturas naturais, o que permitia que não se rompesse durante as primeiras relações sexuais. Além disso, pode-se romper por causas não sexuais, como montar a cavalo, praticar certos trabalhos físicos ou usar determinados objetos de higiene. Ainda assim, a sociedade medieval considerava a palavra da matrona como prova válida. Em julgamentos por falsidade matrimonial, um laudo negativo podia bastar para anular a união ou justificar um repúdio. Para as mulheres, esse tipo de exame não apenas ameaçava sua privacidade, mas podia decidir seu destino social. O problema principal desse método era o viés de confirmação. Buscavam-se sinais que encaixassem com a conduta suspeitada. A ausência de dor, o avermelhamento ou pequenas fissuras eram interpretados de acordo com a moral. A isso se somava a vergonha que sofria a examinada, que raramente podia contradizer o que se dizia. Em alguns casos,
As famílias tentavam evitar o exame recorrendo a influências ou subornos, sobretudo se a jovem fosse de classe alta. Em outros, manipulava-se o relato. Uma matrona podia declarar que a jovem era virgem para protegê-la, independentemente do que tivesse observado. Essas práticas demonstram que, mais que um procedimento médico, a inspeção do ímen era um mecanismo social para legitimar ou destruir a imagem pública de uma mulher. Apesar de suas deficiências, essa prática sobrevivia porque cumpria uma função social. Oferecer uma aparência de certeza onde o que estava em jogo era a reputação e o controle sobre o corpo feminino. O exame do ímen não foi o único método utilizado para comprovar a virgindade na Idade Média. Existiram muitas outras provas que até se consideravam de caráter científico e médico. Nessa etapa, a maioria dos conhecimentos médicos sobre a anatomia feminina estava baseada na tradição greco-romana e árabe, misturada com superstições locais próprias de cada região. Um dos tratados mais influentes foi o Trotula, compilado na Escola de Medicina de Salerno no século XII, que incluía instruções para verificar a virgindade das donzelas. Alguns desses exames pseudocientíficos sugeriam a introdução de líquidos ou infusões na vagina, para observar se retinham ou se filtravam. Na Idade Média, pensava-se que uma virgem tinha um orifício mais estreito, o que impediria a passagem rápida de líquidos. Também se examinava a forma de andar ou a postura, pois acreditava-se que as mulheres que haviam mantido relações sexuais andavam de maneira diferente das virgens. Pensava-se que uma virgem tinha um aspecto mais fresco, com bochechas coradas, olhos brilhantes e pele firme, enquanto o sexo pré-matrimonial provocava a perda desse brilho e mudanças na voz. Alguns textos médicos e moralistas sustentavam que a atividade sexual alargava os quadris ou modificava a tonicidade do busto, de modo que um observador experiente podia detectá-lo. Por essa razão, nas classes altas, esse tipo de exame físico realizava-se de forma mais formal, com médicos ou matronas encarregados de inspecionar a postura, o tônus muscular ou até a respiração da jovem. Em comunidades rurais, bastava que as vizinhas mais velhas notassem alguma mudança para que se iniciassem rumores. Nenhuma dessas provas tinha base científica, mas apresentavam-se como métodos médicos e até podiam ser citadas em casos judiciais. Eram especialmente perigosas porque se baseavam em critérios subjetivos e em preconceitos físicos, de forma que qualquer sinal de cansaço, doença ou até maturação natural podia ser interpretado como indício de desonra. A pressão social sobre o aspecto das jovens era tão grande que muitas cuidavam obsessivamente de sua conduta e presença física para não dar sinais errados. O mais grave era que não tinham como se defender contra uma interpretação maliciosa, já que as provas eram puramente perceptivas e não requeriam confirmação alguma. Na prática, essa observação não era um exame médico, mas um sistema de vigilância visual constante, no qual a comunidade inteira atuava como guardiã da honra feminina. Não se tratava de diagnosticar uma condição física real, mas de confirmar um ideal de pureza imposto pela religião dominante e pela cultura da época. O exame físico e a observação não eram os únicos métodos utilizados para comprovar se as donzelas se mantinham castas e puras ou se haviam cometido pecados sexuais. A medicina medieval, herdeira das teorias humorais greco-latinas, atribuía à urina um status privilegiado, considerando-a uma janela para conhecer o verdadeiro estado do corpo. O médico observava a cor, a clareza, o sedimento, o odor e até a espuma da urina em frascos de vidro. Seguindo essa lógica, alguns tratados medievais estenderam a uroscopia a assuntos morais e sexuais, postulando que a urina de uma virgem seria mais clara e leve. Além disso, acreditava-se que o modo de urinar da jovem, com um jato fino e sem esforço, revelava sua pureza. A urina correta indicaria harmonia, enquanto a urina turva manifestaria desordem. Muitos autores medievais sustentavam que o coito alterava os humores e calores do corpo, motivo pelo qual supunham que no organismo de uma virgem, onde não existiam tais alterações, a urina se mostraria pura. Naquela época, a observação da urina tinha grande prestígio.
Os médicos se apresentavam como intérpretes experientes de cores e sedimentos, e ao acrescentar a virgindade ao seu repertório, reforçavam sua autoridade em temas de alta carga moral. Além disso, a uroscopia era um método não invasivo em comparação com as inspeções genitais. No entanto, o método tinha problemas insolúveis. A urina reflete processos renais, metabólicos e hídricos, não a história sexual de uma pessoa. Fatores como hidratação, dieta, infecções ou menstruação alteram seu aspecto, gerando resultados falsos. Além disso, a interpretação era subjetiva. Dois médicos podiam atribuir significados distintos ao mesmo matiz. Como quase sempre, a pressão social para emitir pareceres favorecia leituras enviesadas, especialmente se a reputação da jovem já estava em dúvida. Na Idade Média, nem todas as provas de virgindade eram físicas. Algumas baseavam-se no juramento formal e no testemunho de terceiros. Esse método era utilizado sobretudo em contextos legais ou eclesiásticos, quando não se considerava apropriado realizar um exame corporal. A jovem questionada podia ser chamada a jurar que mantinha sua castidade e pureza sobre objetos sagrados como relíquias, os evangelhos ou a cruz. Em uma sociedade profundamente religiosa, esse juramento tinha um peso enorme. Mentir nesse contexto não só era visto como perjúrio legal, mas como um pecado mortal que colocava em risco a salvação da alma. A pressão espiritual e social fazia com que, mesmo sendo inocente, uma mulher temesse jurar falsamente por medo da condenação eterna. Em muitos casos, os juramentos eram acompanhados de declarações de testemunhas. Outras mulheres adultas, mães, tias ou parteiras, costumavam afirmar ter examinado previamente a jovem ou tê-la criado e vigiado constantemente, assegurando que não havia tido contato sexual. Em comunidades pequenas também podiam atuar como testemunhas vizinhos ou parentes que avaliassem a conduta impecável da moça. O valor dessas declarações não residia em provas físicas reais, mas na reputação de quem jurava. Se a mãe ou a parteira eram reconhecidas por sua honra, suas palavras podiam encerrar um caso sem mais investigação. Mas se tinham inimizades ou um status social frágil, seu testemunho podia ser questionado, colocando ainda mais em risco a jovem. Em alguns processos, juramentos e testemunhos eram utilizados como estratégia para evitar à jovem um exame físico humilhante. No entanto, essa via também não estava livre de violência simbólica, já que sua reputação ficava à mercê da credibilidade que outros lhe atribuíssem, e não de sua própria palavra. Provas rituais ou simbólicas. Em certos contextos, sobretudo em comunidades rurais ou em ambientes muito influenciados por costumes locais, a virgindade podia comprovar-se mediante atos simbólicos que funcionavam como declaração pública de pureza. Um exemplo era vestir de branco a jovem e fazê-la participar de procissões ou cerimônias religiosas que celebravam sua castidade. Às vezes, ela era colocada na igreja, diante de toda a comunidade, para receber uma bênção especial do sacerdote que confirmava sua honra. Embora esse ato não verificasse a condição física da jovem, tinha grande valor social, pois uma figura de autoridade moral a apresentava como pura diante do povo. Em algumas regiões europeias, as jovens eram levadas a fontes ou rios sagrados. Uma vez lá, deviam atravessá-los com a roupa intacta ou realizar gestos que, segundo a crença local, apenas uma virgem poderia completar sem sofrer consequências. Isso podia incluir passar sob um arco sem que ele desabasse ou cruzar uma ponte frágil que se romperia se a moça tivesse sido manchada. Esses rituais, mistura de religião e superstição, tinham mais um objetivo político e social do que espiritual: enviar uma mensagem clara à comunidade de que a jovem continuava apta para o casamento. No entanto, tinham o mesmo problema que as provas físicas. Não buscavam a verdade, mas gerar uma percepção pública favorável à jovem e à sua família. O importante não era a realidade de sua vida sexual, mas que a comunidade aceitasse um relato de pureza, que encerrasse a porta a rumores. Em crônicas locais e relatos hagiográficos, contam-se histórias de moças capazes de sustentar água em uma peneira sem derramá-la ou caminhar sobre brasas sem se queimar.
eram ordalhas, ou juízos de Deus. Se a acusada fosse casta, a providência interviria, senão, o prodígio falharia. Essas provas serviam para educar religiosamente o povo, ensinando o ensinamento moral de que a virtude protege e o pecado condena. Também reforçavam o papel do clero e das autoridades locais como árbitros do extraordinário e aliviavam a tensão comunitária causada por rumores de desonra. Embora muitas ordalhas tenham sido limitadas ou proibidas pela Igreja, a ideia da pureza como ímã de milagres continuou viva em lendas e sermões. No fundo, o que se avaliava era a performance da inocência, a compostura da donzela, suas lágrimas, os santos que invocava. E o resultado, inevitavelmente, dependia do julgamento dos presentes, influenciado por hierarquias, simpatias e preconceitos. Outro costume muito difundido na Europa medieval era mostrar o lençol nupcial. Esse ritual consistia em exibir publicamente o lençol utilizado na noite de núpcias, que deveria apresentar manchas de sangue como prova da virgindade da noiva. A prática partia da crença de que toda mulher virgem sangraria ao ter relações sexuais pela primeira vez, devido à ruptura do ímen. Durante a Idade Média, a consumação do matrimônio representava o selo definitivo do vínculo. Por essa razão, em certas cortes ou aldeias praticava-se esse ritual. Os recém-casados eram acompanhados até o leito, que depois era abençoado. Após consumar o casamento, o esposo ou as mulheres encarregadas da noiva recolhiam o lençol e o mostravam a familiares e, às vezes, à comunidade. Esse ato tinha um forte valor simbólico. Confirmava que o casamento havia sido legitimamente consumado e que a noiva havia cumprido com a expectativa de chegar virgem ao altar. Mostrar os lençóis com sangue ou permitir que testemunhas inspecionassem o leito conjugal cumpria dois objetivos: demonstrar a potência do marido e a castidade da esposa. Tanto a impotência masculina quanto a impureza feminina podiam ser motivos para que as famílias solicitassem a anulação do casamento. Um matrimônio sem provas podia ser anulado ou tornar-se motivo de desonra para a família da noiva, o que demonstra que o lençol nupcial não era apenas uma tradição, mas um mecanismo de controle social e legal sobre a sexualidade feminina. No entanto, o método era tão falível quanto cruel. Nem todas as mulheres sangram na primeira vez que mantêm relações sexuais, seja pela forma e elasticidade natural do ímen ou por experiências prévias não penetrativas. Pelo contrário, o sangramento podia dever-se a razões alheias à virgindade, como uma penetração brusca ou a falta de lubrificação. O relato do sangue funcionava como um símbolo potente. A marca no tecido convertia um ato íntimo em documento social. Em algumas regiões, a ausência de sangue podia desencadear suspeitas, afrontas e, em casos extremos, litígios. A reputação da família da noiva ficava em jogo, assim como a estabilidade da aliança entre linhagens. Quando não aparecia a mancha vermelha, podiam surgir escândalos que afetavam diretamente a noiva e sua família. Isso foi o que aconteceu com a rainha Margarida de Valois, protagonista de um dos episódios mais comentados da história cortesã europeia, em meio a um contexto político explosivo e constantes insinuações sobre sua virgindade. Margarida era filha de Henrique II da França e Catarina de Médici. Seu casamento com Henrique de Navarra, futuro Henrique IV da França, foi celebrado em 18 de agosto de 1572 e foi concebido como uma aliança entre católicos e protestantes huguenotes. Em um momento de guerras religiosas na França, o casamento foi um evento político de primeira ordem, com a presença de grande parte da nobreza de ambos os lados. No entanto, o ambiente estava carregado de tensão. Segundo a tradição da corte francesa, especialmente em matrimônios reais, a noite de núpcias não era totalmente privada. Existia o costume de que o rei e vários cortesãos acompanhassem simbolicamente os recém-casados até o leito. Os testemunhas esperavam que a consumação ocorresse naquela mesma noite e que o lençol manchado pudesse ser apresentado como prova. No entanto, crônicas da época afirmam que a consumação esteve cercada de rumores e zombarias cortesãs.
Várias fontes sugerem que o lençol de Margarida de Valois não mostrou sangue ou que o ato em si não foi consumado de imediato. Isso alimentou rumores sobre a virgindade da rainha, embora também se questionasse a capacidade sexual de Henrique. Alguns cronistas hostis insinuaram que Margarida não era virgem ao casar. Outros asseguravam que Henrique estava mais interessado em seus amantes masculinos do que em sua esposa. Na atmosfera venenosa da corte francesa, qualquer detalhe íntimo podia converter-se em arma política. Anos mais tarde, Margarida escreveria suas memórias, defendendo-se das acusações e acusando Henrique de ser um esposo pouco atencioso. Embora tenha cumprido formalmente seu papel de rainha, seu casamento foi infeliz e marcado por separações, infidelidades mútuas e conflitos políticos. Embora tudo indique que Margarida jamais tenha mostrado o lençol manchado de sangue, esse era um luxo que poucas jovens podiam se permitir. Quando o resultado não correspondia à expectativa, recorriam-se a desculpas como a inexperiência do marido, o nervosismo da esposa ou a necessidade de uma segunda tentativa diante de menos testemunhas. Às vezes, a pressão social era tão forte que, na ausência de sangramento, algumas noivas recorriam a truques: manchar os lençóis com sangue de galinha ou coelho, ou se autolesionar para deixar uma marca. A pressão por provar a virgindade levou ao uso de receitas, conselhos e truques destinados a simular sinais físicos de castidade, especialmente o sangramento na primeira relação sexual. Vários textos do final da Idade Média e início do Renascimento incluem passagens sobre como aparentar ser virgem diante do marido. Esses repertórios, difundidos primeiro em manuscritos e depois na imprensa, misturavam cosmética, medicina caseira e superstição. A existência desses compêndios demonstra que muitos sabiam que a prova era no mínimo duvidosa. Se uma mulher podia provocar sangramento por meios não sexuais ou disfarçar sinais, então o ritual dos lençóis perdia valor probatório e se convertia em teatro. No entanto, em vez de desmontar o mito, essas estratégias o reforçavam, pois ofereciam soluções individuais que preservavam o sistema que exigia o sinal. Em La Celestina, de Fernando de Rojas, narra-se a história da mais famosa alcoviteira e restauradora de virgens. A velha meretriz se gaba de ter vendido como virgem uma de suas criadas em 3 ocasiões para satisfazer os caprichos de um embaixador francês. Pensas tu que não sou conhecida nisto? Oh, filho, 1000 donzelas fiz eu parecer tão inteiras como suas mães as pariram, e não fazia tanto tempo que haviam parido 3 ou 4 filhos. Que não sou eu tão ignorante que não saiba com que ervas, com que emplastros, com que tiento se faz aquilo, e ainda com que sangue se mancha a camisa, para que o marido creia que é donzela a que já se andou em muitas feiras. Ato 9, Celestina falando a Pármeno. Embora não se conheça com exatidão como se realizavam esses métodos, sabe-se que era tarefa de curandeiros e parteiras. Alguns procedimentos incluíam intervenções com agulhas e fios de seda encerados, e para evitar a hemorragia, utilizavam-se plantas medicinais como a cebola albarrã. Também havia quem introduzisse sanguessugas ou bexigas de animal na vagina. No caso das sanguessugas, deixavam-se avançar até morder a mucosa, formando uma pequena crosta que, junto com uma boa atuação da mulher, reforçava o engano. Algumas prostitutas praticavam isso em si mesmas, conscientes do alto valor das virgens no mercado. As mulheres sabiam que um dos elementos que o esposo esperava era uma sensação de resistência física. Para recriá-la, utilizavam métodos adstringentes e dispositivos improvisados. O Trotula recomendava lavagens vaginais com infusões de casca de carvalho, folhas de marmelo, agracejo ou mirra, que provocavam secura e contração temporária da mucosa. Também se usavam soluções de vinagre, que causavam contração momentânea do tecido e aumentavam a fricção durante a penetração, embora pudessem ser dolorosas. Outro truque era introduzir pequenas esponjas ou bolas de cera para estreitar o canal vaginal, retirando-as pouco antes ou durante o ato para que o início fosse mais ajustado. Além desses truques físicos, muitas recorriam à atuação. Fingir timidez, temor e inexperiência, manter o corpo rígido, evitar movimentos ativos e reagir com gestos de desconforto ou dor durante a penetração.
Respirações agitadas, choro contido e tremores corporais completavam a ilusão. O objetivo não era restaurar a virgindade, mas criar uma experiência que confirmasse as expectativas do marido. Se ele acreditasse ter estado com uma virgem, a honra da mulher e de sua família ficava protegida, sem importar a verdade. O caso de Marjorie Pickworth. Nem sempre as jovens medievais conseguiam ocultar que haviam perdido a virgindade. Um exemplo ocorreu em 1362 no condado de York, quando estourou um escândalo na casa do cavaleiro Thomas de Pickworth, ao se saber que sua filha Marjorie estava grávida. O criado Robert de Burleigh foi apontado de imediato como responsável e expulso do lar. No entanto, pouco depois chegou uma carta enviada por William de Bracebridge, senhor de Barlow, que virou tudo de cabeça para baixo. Lord William afirmava que o verdadeiro pai era seu homônimo, o sacerdote William de Sapperton, e acusava o próprio Thomas de encobrir o fato. A missiva desencadeou um processo por difamação no Tribunal Eclesiástico de York, transformando a gravidez de Marjorie em uma batalha pública pela honra entre homens da pequena nobreza. Em sua defesa, Pickworth e Sapperton negaram os fatos e apresentaram testemunhas. Por sua vez, Robert de Burleigh admitiu relações sexuais com Marjorie e afirmou ser o pai. As declarações foram exclusivamente masculinas, algo habitual em causas de honra entre a nobreza. O objetivo do processo era restaurar a reputação do pai e do sacerdote, mais do que reparar a honra sexual de Marjorie. A disputa escalou com acusações agravantes. Os advogados de William de Bracebridge insinuaram que a união entre Sapperton e Marjorie era incestuosa por consanguinidade em quarto grau e sugeriram que a jovem havia sido prometida à vida religiosa, o que convertia o suposto delito em sacrilégio. Também alegaram suborno e proxenetismo, afirmando que o sacerdote fazia presentes a Thomas em troca do amor de sua filha e que se subornou Burleigh para que assumisse a paternidade. Testemunhas declararam que Sapperton forneceu roupa e sustento a Marjorie durante a gravidez e que Robert de Burleigh vivia com o reitor, sinais que na cultura da época podiam ser interpretados como reconhecimento de paternidade e possível conspiração. Embora o resultado formal do processo não tenha sido preservado, o caso revela que, na Idade Média, quando a falta de virgindade de uma jovem vinha à tona, desencadeava-se uma negociação hostil pelo prestígio dos homens implicados. Dependendo do lugar, da época e da classe social, descobrir que uma moça não era virgem podia danificar gravemente sua honra e ter consequências sérias. Se a donzela identificava um homem como seu sedutor, a família podia pressioná-lo a casar-se com ela, fosse por negociação ou, em casos extremos, por coação. Esse casamento era visto como uma forma de reparar a honra, pois a relação se tornava legítima perante a igreja e a comunidade. Segundo as leis medievais, se um homem desonrava uma donzela, devia casar-se com ela ou pagar compensação, que podia aumentar o dote e facilitar um matrimônio posterior. Se o suposto responsável não aceitava casar, a família podia optar por unir a jovem a outro homem, reduzindo as exigências de dote ou aceitando um esposo de menor status. Dessa forma, encerrava-se o assunto e evitava-se que o rumor continuasse crescendo. No caso de famílias nobres, era comum enviar a jovem a um convento. Isso a isolava do foco social e transformava sua vida em uma vocação religiosa, mudando a narrativa, de desonrada a consagrada. Às vezes, o ingresso era forçado e sem verdadeira vocação. Outros pais e tutores menos drásticos a enviavam para viver com parentes distantes ou para outra localidade, para que começasse de novo em um lugar onde o escândalo não fosse conhecido. Não existia um protocolo único de castigo, mas sim uma combinação de estigma e negociação orientada a restaurar, de qualquer forma, a honra familiar e as expectativas do contrato matrimonial. E você, teria conseguido controlar seu apetite sexual na Idade Média?